para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A percepção inocente, subcapítulo 6, o julgamento e o problema da autoridade, 10º parágrafo. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Então, é aquilo que Deus é o Criador e quem cria tem os direitos autorais. A paz é a nossa herança natural. Nós não temos como estabelecer o que é a nossa herança, nós podemos dizer que a gente não quer. Quando nós negamos a autoria de Deus, nós dizemos que não queremos a paz. E quando você nega a paz, vem o medo. Então o medo é consequência de negarmos a nossa herança natural, que é a paz de Deus, e o fazemos quando negamos a autoria, ou negamos a criação, que somos criação de Deus. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu, e tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Deixar os nossos desejos, que na verdade são julgamentos, e quando ele reinterpreta aqui no final, trocar pela nossa vontade. Então a gente tem que ter uma vontade, e essa vontade tem que ser Deus, tem que ser o reino. Não colocar os meus pensamentos, nem a minha vontade, muito menos a minha escolha, mas buscar ser um instrumento cada vez melhor para servir. Cada momento mostra quão grandioso é essa força, quão grandioso é essa sabedoria, e é só gratidão mesmo. É assim, de uma maneira que até as palavras não alcançam. Estou participando e a minha vida mudou.
ela mudou e há comprovações. E isso você pode expandir para outras pessoas. Mas quando você se coloca mesmo de corpo e alma, eu quero servir, eu quero aprender, eu quero me melhorar, nossa, faz uma diferença muito grande. A vontade só existe uma, que é a vontade de Deus. Então, a ideia é eu alinhar a vontade de Deus. Então, isso é a vontade. Os desejos, eles estão associados aos julgamentos. E porque nós julgamos o que é bonito, o que é bom, o que é isso, o que é aquilo. Então, são os nossos desejos. Eles estão projetados no mundo, do que nós achamos que é. E esses julgamentos é que fazem a gente negar a paz, que na verdade tiram a nossa paz. O julgamento que aprisiona, ele é bem interessante. Uma pessoa hoje me contou uma história. Ela disse que foi num retiro e ficaram numa pousada e lá o quarto era para 2 pessoas. E aí, com ela ficou uma outra pessoa que ela não conhecia. E ela levou um repelente, porque a pousada era lá em um lugar retirado. Então ela levou um repelente de insetos. E ela levou um repelente, botou na mala, na bolsa dela, para ir para lá, um repelente que ela tinha comprado na França e que era muito bom, de muito boa qualidade. E aí, eles chegaram de manhã no local, se acomodaram no quarto e foram participar das atividades. E tanto ela quanto a outra pessoa tinham acesso ao quarto, tinham a chave do seu quarto lá na pousada. E quando chegou de noite, ela foi pegar o repelente e não achou. Bom, ela disse, aqui não tem camareira, não foi feito serviço de limpeza, ninguém entrou aqui, só a outra pessoa. Só pode ter sido ela. Essa pessoa mexeu na minha bolsa e pegou meu repelente. E procurou por tudo e não encontrou. Aí ela disse que deu vontade de falar com a pessoa que coordenava lá o retiro, mas depois ela disse, não, eu não me conformo, mas também não vou falar nada, senão vai causar mal-estar, desconforto, vai dar uma confusão, porque... mas tenho certeza que foi a moça. Mas não vou falar nada. Eu vou ficar quieta e pronto. E aí, fizeram o retiro, terminou, foi no final de semana, lá 2 ou 3 dias, e foi embora, mas ela não se conformava. E ela disse que também ficou assim, ela não falou nada a respeito do sumiço do repelente, mas também não falou com a moça. Ela ficou assim, chateada com isso. E ficou na dela, quieta lá. 2 meses depois ela foi limpar o carro e achou o repelente caído embaixo do banco. Intacto. Aí ela me disse, passei 2 meses aprisionada e aprisionando a outra pessoa. Mas eu estava prisioneira porque eu não me conformava. Eu perdi a paz e me aprisionei numa situação de desconforto, de indignação, de não aceitação. E veja, então ela disse, Jorge, o que é ver como foi bom eu não falar para ninguém.
Porque você já pensou se eu falo, vão revistar a bolsa de todo mundo, porque a moça vai dizer que não. E é claro que todos os olhares iam cair sobre a tal moça, que estava no quarto com ela. E a moça, claro que ia dizer que não, e eu não ia acreditar. E para não causar um desconforto, vamos revistar a bolsa de todo mundo. Já pensou a confusão? E por fim, como é que eu ia resolver isto depois que eu achei o tal repelente caído embaixo do banco no meu carro? Quando eu saí, de certo, botei a bolsa no banco, fui pegar alguma coisa. Quando eu saí para ir para lá, caiu o repelente, eu não vi. Então veja como o julgamento aprisiona. Como ele aprisiona a gente num estado de infelicidade, de sofrimento, de angústia, de incerteza, de dúvida. E a gente fica sentindo medo, porque daí eu fico com medo que a outra pessoa possa mexer de novo e pegar outra coisa. E o medo vai ser constante daí. Porque eu vou ter medo de tudo e de todos. Esse julgamento, se a gente não encontrar resposta para essas dúvidas, se a gente julgar e não encontrar resposta, a gente vai ficar preso nisso para sempre. Ela ficou 2 meses, ela disse. Ela poderia ficar 2 anos, 20 anos. Não pensa que porque o tempo passa, aquilo se dissolve, aquilo fica guardado. Está lá. Nós ficamos prisioneiros de nossos julgamentos. O dano que eles provocam para nós mesmos. E isso está associado aos nossos desejos. Porque nós desejamos julgar. Quem pode julgar outra pessoa? Vamos dizer que a moça seria julgada pelo desaparecimento do repelente. Quem que pode julgar essa moça? Quem tem autoridade para julgar? O juiz. O juiz tem autoridade para julgar. Então veja assim, se o juiz tem autoridade para julgar, é porque lhe foi dada autoridade. Então, se nós queremos julgar, é porque nós queremos usurpar a autoridade. Queremos ser juízes da situação. Só o juiz pode julgar. Mas nem Quem ele é sabe. inocente, quem é culpado, quem é certo, quem é errado. Ele vai ter que pegar os dados, tudo, ele não sabe, ele vai ter que, por isso que tem, as partes vão ter que apresentar a sua defesa e a questão e a defesa. Né? E as testemunhas, e as provas, e as contraprovas, e o dito e o contradito. Então, o julgamento mesmo pelo juiz que tem autoridade pode levar algum tempo e seguirá alguns ritos. Mas eu não posso julgar a pessoa, então quem pode julgar é o juiz. Mas por que eu julgo que foi ela? Bem metido, porque eu quero usurpar a autoridade que eu não tenho, quero me meter a julgar. Eu posso não expressar esse julgamento para ninguém, mas julgo. Porque quero usurpar a autoridade, eu quero ser autoridade. Quem tem autoridade é o autor. Então começa tudo quando nós negamos
a criação, que Deus nos criou, que Ele é o autor. Então só quem tem direitos para julgar é Deus. De fato é isso. Ele não julga, ele não condena, mas só quem pode fazer isso é Ele. Nós não podemos. Nós não podemos, porque nós não temos elementos para julgar. Mas porque nós queremos muito julgar, queremos muito ter autoridade, nós negamos a autoridade de Deus. Deixa que eu julgo. Esse é o nosso problema. É o problema, enfim, é o problema com a autoria. Então vejam quanto essa dita autoria nos tem causado problemas, sofrimentos, conflitos, dores e doenças. E mesmo assim, nós desejamos ser autores de tudo. Então, ele diz: você esquece que você é filho de Deus, você esquece quem você é. Você esquece da tua herança natural, que é a paz e a liberdade. E a liberdade tem que te tornar livre. E, no entanto, você usa a autoridade que não tem para ser prisioneiro. A gente acha que a gente tem liberdade para julgar. Mas essa liberdade não nos liberta, nos aprisiona. Porque cada julgamento que eu faço, eu fico preso no resultado. O próprio juiz de direito, que julga as questões e os conflitos entre as pessoas, ele fica preso ao veredito. Porque ele sempre há de pensar: e se eu julguei errado? E se eu condenei um inocente? E se eu inocentei uma pessoa que não era inocente? Assim, o juiz realmente, se ele se dedicar ao exercício da função, é uma das mais difíceis que tem aqui. Porque ele tem que julgar de acordo com a lei dos homens. E a lei dos homens é falha. Porque nenhum sistema de leis pode funcionar sem Deus. Nós já trabalhamos isso em outro encontro. Que uma vez que essas leis que nós temos funcionam sem Deus, nada pode dar certo. Nós vamos fazer leis e mais leis e mais leis e mais leis e leis para corrigir, para lei complementar, lei adicional, emenda de Constituição, emenda na lei, decreto de lei, lei sobre lei, destaque da lei, inclusão na lei, tira da lei. É uma confusão enorme isso. Não tem como dar certo um julgamento desse, com essas leis, sem Deus. Não funciona. A nossa Constituição é um livro desse tamanho, cheio de leis que ninguém entende. Porque as leis foram colocadas de acordo com os interesses de alguns sobre o interesse de outros que queriam que a lei fosse de outra forma em determinado momento. Aqueles que tinham interesse que a lei fosse daquela forma já nem estão mais aqui e o momento passou. Mas a lei segue, então nós vamos mudar essas leis.
para estar de acordo com o meu interesse, para me favorecer, para favorecer os meus interesses. E aí são os julgamentos. E aí são os julgamentos. Repito, bem disse um general esses dias que uma Constituição deveria constar apenas os princípios morais e nada mais. Repito, no Antigo Egito tinham 45 leis, Moisés reduziu para 10 e Jesus para uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui, de outra forma, ele diz a mesma coisa. Deixa os teus desejos e se integre à vontade de Deus. Diz, a sua vontade é o reino. E a minha vontade é o reino. Como diz no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pronto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não tem como a gente cometer um erro se seguir apenas essa lei. Só uma. E isso é fácil de interpretar. O que você fez? Demonstrou amor ao próximo? Não. Demonstrou amor a si mesmo? Não. Acima de todas as coisas, Deus? Não. Então, está dado o veredito, ele errou. Então, acima de tudo, Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Assim deveria ser. Não haveria julgamentos. Mas por que é que se passaram 2000 anos e a gente não aceitou essa única lei? Porque queremos julgar. Porque quando julgamos, parecemos importantes. Um dia estávamos aí na livraria, Raquel e eu, e era um momento que tinha muitas pessoas ali, e a Raquel deu um espirrinho de nada. Deixa os teus desejos e se integre à vontade de Deus. Diz, a sua vontade é o reino. E a minha vontade é o reino. Como diz no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pronto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não tem como a gente cometer um erro se seguir apenas essa lei. Só uma. E isso é fácil de interpretar. O que você fez? Demonstrou amor ao próximo? Não. Demonstrou amor a si mesmo? Não. Acima de todas as coisas, Deus? Não. Então, está dado o veredito, ele errou. Então, acima de tudo, Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Assim deveria ser. Não haveria julgamentos. Mas por que é que se passaram 2000 anos e a gente não aceitou essa única lei? Porque queremos julgar. Porque quando julgamos, parecemos importantes. Um dia estávamos aí na livraria, Raquel e eu, e era um momento que tinha muitas pessoas ali, e a Raquel deu um espirrinho de nada. Nem era de resfriado, era de uma rinitezinha. O que vieram pessoas julgar qual era o problema, qual era o remédio,
O que deram de receita, de faça isso, de toma aquilo, de compre tal coisa. Então, o que é isso? Todos querem ter autoridade. Todos querem expressar a sua opinião. Opinião e julgamento é a mesma coisa. O seu julgamento. Então não há como ser feliz. Porque o julgamento aprisiona, você fica preso àquilo. Nós não temos capacidade de julgar. Porque se eu julgo que a pessoa tem um resfriado e mando ela tomar um remédio, o remédio lhe causa uma alergia. Seja, não importa se é um chá natural, pode acontecer. Eu não tenho elementos para julgar. Pronto, agora eu vou ficar preso naquilo para sempre. Será que deu certo o chá que eu receitei? Será que ela melhorou ou será que ficou pior? Será que ela acreditou no meu julgamento ou não? Então, isso é que nos aprisiona. Por isso, ele diz, quando aceitas a vontade do reino, é o mesmo que você dizer, eu lembro de quem sou e lembro quem é que me criou. Lembro de Deus e por lembrar de Deus, lembro que sou seu filho. Assim lembro-me de Deus e de quem sou. E saímos do aprisionamento. E todo o problema é, então, essa ideia da autoria. Eu quero ser o autor de mim mesmo e de todas as coisas. Vamos pensar bastante nisso durante essa semana. Nem era de resfriado, era de uma rinitezinha. O que vieram pessoas julgar qual era o problema, qual era o remédio, o que deram de receita, de faça isso, de toma aquilo, de compre tal coisa. Então, o que é isso? Todos querem ter autoridade. Todos querem expressar a sua opinião. Opinião e julgamento é a mesma coisa. O seu julgamento. Então não há como ser feliz. Porque o julgamento aprisiona, você fica preso àquilo. Nós não temos capacidade de julgar. Porque se eu julgo que a pessoa tem um resfriado e mando ela tomar um remédio, o remédio lhe causa uma alergia. Seja, não importa se é um chá natural, pode acontecer. Eu não tenho elementos para julgar. Pronto, agora eu vou ficar preso naquilo para sempre. Será que deu certo o chá que eu receitei? Será que ela melhorou ou será que ficou pior? Será que ela acreditou no meu julgamento ou não? Então, isso é que nos aprisiona. Por isso, ele diz, quando aceitas a vontade do reino, é o mesmo que você dizer, eu lembro de quem sou e lembro quem é que me criou. Lembro de Deus e por lembrar de Deus, lembro que sou seu filho. Assim lembro-me de Deus e de quem sou. E saímos do aprisionamento. E todo o problema é, então, essa ideia da autoria. Eu quero ser o autor de mim mesmo e de todas as coisas. Vamos pensar bastante nisso durante essa semana. O nosso pensamento é energia. A diferença no que tange o sistema de pensamento
é que tudo que um filho de Deus faz tem poder. Então, se você pensa de uma determinada forma, você faz as coisas acontecerem daquela forma. Mesmo que o sistema de pensamento esteja baseado em mentiras, mesmo assim ele tem poder. Então não duvidem do poder dos sistemas de pensamento que geram crenças, mesmo os baseados em mentiras. São muito poderosos. As pessoas acreditam. E isso, claro, tudo segue a lei de causa e consequência. Haverão consequências. Então, mesmo que eu conte um monte de mentiras, isso não significa que isso não tem poder. Tem poder. Por quê? Porque o Filho de Deus pode usar o poder para fazer ou criar, e tu és o Filho de Deus. Tu pode usar o poder para fazer um monte de confusão, ou pode usar esse poder para criar. Criar alegria, amor e felicidade, e a paz. Então, quando na igreja de minha formação, que é a igreja católica, se dizia que nós podemos pecar por pensamentos, palavras, ações e omissões, está certo. Porque nós podemos usar o pensamento para fazer coisas erradas. Podemos usar o pensamento, a palavra, a ação e a omissão para fazermos coisas erradas. Da mesma forma que podemos utilizar o pensamento, a palavra, a ação e a omissão para criar. Quando ela dizia que eu aprendi que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões, eu só ouvi isso. Eu não me preocupei em entender que também era possível criar. Que tanto o pensamento, a palavra, a ação e a omissão podem ser utilizados para fazer quanto para criar. Então, eu compreendi equivocadamente, porque pensei de forma equivocada, eu fiz um erro para mim mesmo. Eu fiz o erro de acreditar que se eu pensasse era pecado, se eu falasse era pecado, se eu agisse era pecado e se não agisse também. E como tem a omissão, se eu me omitisse de pensar, falar e fazer, também era pecado. Então, a gente não tinha solução. E essa compreensão equivocada eu fiz. Quem criou esse sistema de pensamento para seguirmos o caminho certo, criou. Quem fez a compreensão equivocada, fez. E veja como a gente fica aprisionado nesses sistemas de pensamento equivocados. Por isso ele nos diz aqui, aquilo que você faz de errado vai aprisionar você dentro do sistema do erro. Por isso temos que cuidar. Porque nós somos muito poderosos, mesmo para fazer
coisas erradas e fundamentadas em mentiras. Porque nós ainda não conseguimos discernir o que é mentira e o que é verdade. É mais fácil a gente condenar a verdade do que a mentira. Porque a mentira fala aquilo que nós queremos ouvir e não o que é verdadeiro. E o que eu quero ouvir de um candidato? Se eu estou em dívida, eu quero ouvir que ele vai tirar o meu nome lá dos registros de devedores e que eu não preciso pagar mais nada para ninguém. Se eu não tenho casa, eu quero ouvir que eu vou ganhar uma casa. Que eu vou ganhar a saúde, que eu vou ganhar o emprego, que eu vou ganhar o trabalho, que eu vou ganhar a prosperidade, que eu vou ganhar a felicidade, que eu vou ter um carro, que eu vou ganhar um iate. É como a pessoa que foi numa entrevista para emprego e aquele que entrevistava perguntou: então, quais são as suas pretensões salariais? E ele disse: olha, a minha pretensão é ganhar 15 mil por mês e também pretendo trabalhar só meio expediente. E aí a pessoa que estava entrevistando disse: pois eu tenho uma proposta que você vai gostar. E o que é? É assim, a proposta que eu tenho, você vai ganhar 25 mil por mês, vai trabalhar meio expediente, mas só 2 dias por semana, vai ganhar carro com motorista, o direito de usufruir de uma casa na praia, que a empresa vai lhe dar, e de um apartamento de cobertura. Aí o cara disse: você está brincando comigo? Estou, mas foi tu que começou. Foi tu que começou com a brincadeira. Pois é, meu. Então a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, e não a verdade, né? A gente não sabe, por isso que a gente não sabe a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Mas a mentira tem poder também. É o que ele está dizendo aqui. A mentira tem poder. Por isso que temos que aprender a discernir o que é verdade e o que é mentira. E quantas grandes mentiras foram apregoadas para toda a humanidade. E as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam. E hoje, com as redes sociais, então, tanto que estão todos preocupados, né, que é a tal da fake news, né, em dizer isso é verdade, isso não é, isso é verdade, isso não é. Mas cada um diz, fundamentado nos seus conceitos do que é verdade e do que não é. E por que é que tem que dizer que isso é verdade e isso não é? Porque mesmo a mentira tem poder. Então nós sabemos que uma mentira bem propagada, bem elaborada, tem muito poder. Então vocês veem como as pessoas fazem coisas para destruir o outro. É só dizer um monte de mentiras. Se todos nós nos juntarmos e mentirmos a respeito daquela pessoa, todos vão acreditar.
é assim que esse sistema funciona. Então vejam como tudo tem poder. Então não devemos duvidar do poder de um sistema de pensamento, mesmo que ele seja fundamentado em mentiras. Por isso temos que ter luz na mente para saber o que é verdade e o que não é. E quando você não sabe distinguir, pergunta para alguém que tem luz na mente. A quem os antigos se dirigiam quando não sabiam se uma coisa era verdade ou não? Aos mais sábios. A quem os índios se dirigem quando querem saber uma coisa? Ao pajé, que é o sacerdote da tribo. Por quê? Porque aquele trabalha para manter a luz na mente para que possa iluminar o caminho dos outros. Antigamente, o padre, o pastor, era o guia, por isso que se chamava pastor. Por isso que se chama pastor. É uma analogia ao pastor das ovelhas, que ele sabe defender as ovelhas do lobo mau. Então ele ele cuida para as ovelhas não se perderem e não serem pegas pelo lobo mau. Por isso aquele que orienta uma comunidade em determinadas religiões é chamado pastor. Na Igreja Católica é padre, por exemplo. O que significa padre? É pai. Porque o pai tem a função de cuidar e orientar os seus filhos. Porque os filhos não sabem o que é verdade e o que não é. Então aquele que se preparou para ter mais luz é que pode orientar a comunidade para dizer o que é certo e o que não é. Era sempre assim. Agora, a maior parte das pessoas não tem ninguém com luz na mente para orientá-los e dizer o que é certo e o que não é. É por isso que estamos todos perdidos. Ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Se uma pessoa diz uma verdade, correm para dizer que não é. Se uma pessoa diz uma mentira, correm para afirmar que aquilo é verdade. Então tu não sabe mais. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te e isso te ferirá porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo, entre aspas, diabo, é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso, extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a, entre aspas, vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Tem muito poder. Ele diz, não duvidem do poder das coisas do mundo.
Isso tem muito poder sobre as pessoas. Então não duvide. Ah, não, isso não vai me afetar. Esse cara lá, ele era um bispo da igreja. Ele era uma pessoa preparada, que passou a vida se dedicando. E de repente uma tentação. Não duvide que a tentação é forte. É. É forte. Tem poder, sim. Por isso que nós devemos estar com a mente preparada, para não cairmos em tentação. Por isso, na mesma oração do Pai Nosso, diz: livrai-nos das tentações, porque elas têm poder, sim. Porque a nossa mente tem muito poder. Então não é para negar o poder da mente, porque se negamos o poder da mente, e a mente é criação de Deus, nós negamos o poder de Deus. Negamos a Deus. A nossa mente é muito poderosa. Mas nós passamos por um processo de negação do poder da nossa própria mente. Nós não negamos tanto que deixamos de acreditar que nossa mente tem poder. E isso é uma coisa que nós devemos estar atentos. Por quê? A nossa mente é tão poderosa que se você entrar em conflito com alguém, em uma fração de segundo, você emitir um pensamento do tipo, tomara que quebre a cara, basta para que isso possa acontecer. Tão poderoso você é. Tão poderosa é sua mente. No dia seguinte, a pessoa chega com o nariz quebrado e as costelas quebradas, e você diz: oh, o que aconteceu? Ah, eu estava ali, levei um tombo e me quebrei todo. Puxa, que coisa, né? Você nega o poder da sua mente. Você poderia dizer: fui eu que fiz isso para você. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente. É orar e vigiar mesmo. Para nós não termos nenhum pensamento equivocado, porque nós ficamos presos nisso depois. E também para não depreciarmos o poder da nossa mente e não negarmos o poder da mente. Não subestime o poder da sua mente. A sua mente é muito poderosa. Ela tanto pode criar como pode destruir. O certo seria sumir. Vou pagar todos os danos que eu lhe causei. Porque isso foi um pensamento meu. E vou lhe indenizar pelo tempo que você gastou, que você não pôde trabalhar, porque isso foi um pensamento meu que causou isso. Então vejam como é poderosa a nossa mente. Quando perguntaram a Jesus como foi que construíram a grande pirâmide, que ainda é um enigma para os cientistas até hoje, que ninguém sabe como foi, ele respondeu: mas ninguém tem ouvidos para ouvir. Ele diz:
como foi. Se você tem fé do tamanho do grão de mostarda, você diz, montanha, vai para cá, a montanha vai. Quando no mar da Galileia, fortes ventos, chuva, uma tempestade, estava a ponto de virar o barco, o mestre dormia, sossegadão. Foram acordá-lo, mestre, mestre, acorda, o barco está virando, nós vamos afundar. Ele disse, mas por que você se preocupa? Ele levantou a mão, os ventos se acalmaram e cessou a tempestade. Mas ele achou isso pouco aí. Ele saiu fora do barco e foi dar uma voltinha caminhando sobre as águas. Quem é este homem a quem os ventos e as tempestades obedecem? Ele sabe o poder da mente. Agora, por isso que não podemos subestimar o poder da mente. Você pode fazer a chuva parar? Pode. Mas se você fizer pela tua vontade, você pode causar uma tragédia. Pelo seu desejo. Está uma seca danada, você pode fazer chover? Pode. É só você dizer chove e começa a chover. Do nada. Mas se você fizer isso de acordo com o seu desejo, você vai ter que assumir a consequência. Por isso você tem que olhar para cima e dizer, olha, a minha vontadezinha aqui é que chovesse. Então, se a minha vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, se isso não vai fazer alguém escorregar na chuva, cair, se machucar e se afogar na sarjeta, se isso não vai causar dano nenhum, se não vai interferir na evolução de quem quer que seja, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é no reino do céu. Não a minha, em separado. Se você consegue fazer assim, você não arca com as consequências. Porque não foi você que fez. Você intercedeu e não interferiu. Interferir é o teu fazer. Interceder é pedir pela vontade do Pai. É dizer, faça-se a vontade conforme o reino. E não conforme a minha. Se eu fizer do meu desejo, eu vou interferir. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar
aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.